Vamos ler dois textos na Palavra de Deus e pedirmos a ajuda do Senhor para esse tempo de comunhão. 1 Coríntios, capítulo 16, vamos ler o verso 22. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, maranata. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos orar. Oh, amado Senhor, que privilégio nosso podermos nos reunir como um povo comprado por Ti. Que alegria temos em pertencermos exclusivamente a Ti. Senhor, nós levantamos nossos olhos para Ti nessa noite, tendo aberto Tua palavra e lido, nós invocamos Teu precioso nome, Te pedindo que o Senhor se faça presente no meio de nós, para nos explicar a Tua palavra. Ó bendito Espírito Santo, só Tu podes interpretar a Tua palavra. Ajuda-nos, habilita-nos, fala-nos profundamente ao coração. Levanta em nós um clamor, uma ânsia e uma expectativa. Revela o Teu rosto a nós. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso encargo para esses 3 períodos que teremos de comunhão na palavra é focarmos o assunto de nos prepararmos para a vinda do nosso Senhor. Nós temos tido uma percepção muito clara, muitos irmãos, que nosso Senhor realmente está às portas. Há uma certeza que é comunicada ao nosso espírito, porque nosso Senhor prometeu que se nós vivêssemos relacionamentos afinados com Ele, nós seríamos capazes de discernir tempos e épocas. Mas muito mais do que o discernimento de tempos e épocas, essa sensibilidade é, sobretudo, um fator espiritual. Nenhuma noiva teria dificuldade de reconhecer de uma maneira absolutamente certa qual seria então esse momento, obviamente pré-estabelecido, da sua união conjugal, e então voltar todas as suas forças, todas as suas energias, todo o seu preparo, toda a sua ocupação para esse único e precioso grande dia. E sabemos que essa figura do relacionamento conjugal, ela realmente é pálida diante do significado das bodas do Cordeiro e a sua esposa. Paulo, quando falou um pouco sobre isso, em Efésios capítulo 5, embora pouco de forma tão profunda, na vez passada em que estivemos juntos, nós estudamos um pouco esse texto, Efésios 5. E quando ele chega ali no verso 31, ele inicia esse verso de uma maneira muito singular, dizendo assim: eis porque, em outras traduções, por isso. É por isso, eis porque, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Qual é a razão desse eis porque? Esse eis porque explica todo o significado do relacionamento conjugal.
ele foi destinado pelo Senhor para ser algo muito além dele mesmo, porque ele deveria refletir, mesmo que de forma pálida e imperfeita, algo infinitamente maior. Eis porque deixará o homem pai e mãe. Por quê? Porque Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, purificando com a lavagem de água pela palavra. Eis porque deixará o homem pai e mãe. Então, nossa grande expectativa, em espírito, é que o Senhor Jesus rompa os céus, desça do seu trono de glória, assentado à destra da majestade, tendo recebido um nome que está acima de todo nome. E então, ele de novo manifeste o seu rosto para toda a sua criação, para os seus remidos e também para todos os povos. E em cada uma dessas esferas, algo será realizado por ele. Em cada uma das 3 esferas. Então, amados, que precioso. Quando o Espírito Santo encontra espaço no nosso coração, para ir ganhando nossa mente, nossas afeições, nossos desejos, enfim, o nosso coração, para nós meditarmos exaustivamente no significado desse grande dia. Irmãos, que ocupação maravilhosa. Que poder tem essa meditação, essa ocupação com o significado da vinda do Senhor. Um dos efeitos maravilhosos dessa meditação, que pedimos ao Senhor nos ajude, a pelo Espírito Santo, podermos exercê-la nesses 3 dias juntos, em comunhão na palavra. Mas muito mais que isso, que esses 3 dias, se o Senhor usar de misericórdia para conosco, então peçamos isso a Ele. Se Ele usar de misericórdia para conosco, nossos corações poderão ser conquistados para esse foco. Se isso acontecer conosco, irmãos, um dos primeiros efeitos maravilhosos de estarmos com nossos corações ocupados no que se refere à vinda do nosso Senhor em glória, é que as raízes que temos tido no mundo irão, passo a passo, se secando. O Senhor nos plantou na terra, segundo sua palavra explícita, como trigo. Que maravilhoso. Como Ele conseguiu fazer isso? Porque Ele é o primeiro, único, singular grão de trigo, que caindo na terra morreu, para que não ficasse só, mas para que produzisse muito fruto. Então hoje nós somos esses muito grãos que participam com Ele da sua mesma natureza de trigo. Amados, nosso Senhor, quando contou aquela parábola, Ele deixou muito claro para nós que essa semeadura seria feita por Ele mesmo como Filho do Homem. E esses que Ele plantaria na terra foram chamados por Ele próprio, novamente, de filhos do reino. Que coisa preciosa. Por isso que Paulo diz assim, nossa cidadania, origem, pátria, fonte, está nos céus. Nós não somos cidadãos dessa terra. Nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo o poder que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. Oh, amados, que tremenda expectativa. Nós somos os filhos do reino. Nós fomos semeados nessa terra como uma invasão dos céus na terra. Nossa pátria não está aqui. Quando nós vemos, por exemplo, esses protestos disseminados nesses nossos dias, nosso coração não está aí. Nós não temos nada com isso. Nossa pátria está nos céus. E nós estamos ansiando, gemendo, para que o nosso Senhor rompa os céus.
Porque não há nada que possa satisfazer os nossos corações em termos de regimes políticos, em termos de mudanças políticas, em termos de mudanças econômicas, porque nosso coração não está aqui. Nós somos trigo de Deus para ser colhidos por Ele mesmo. E amados, como essa colheita será realizada? Vamos deixar desde o início muito claro uma coisa, irmãos. Se nós queremos ter um equilíbrio bíblico e divino nesse assunto da manifestação do Senhor, nós precisamos ver dois movimentos. Preste atenção nisso. A Bíblia é claríssima em afirmar que para que o Senhor Jesus venha a segunda vez, Ele terá que fazer um movimento. Óbvio. O movimento do trono para os céus, para os ares e para a terra. Esse movimento. E Ele o fará. Mas a Bíblia também é claríssima em dizer que para que o Senhor Jesus volte, um outro movimento tem que acontecer. E sabe qual é, irmão, irmã? É um movimento da igreja e da sua noiva se ataviando em relação a Ele. Não um único movimento. Você vai errar se você ficar com um movimento só. No que concerne aos tempos e às épocas, nosso Senhor, quando estava prestes a derramar o seu Espírito, foi explícito para os seus discípulos em dizer que não competiria a eles conhecer. Tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, por favor, querido irmão, seja menos curioso quanto a assuntos ligados a arrebatamento, tribulação, detalhes, anticristo. Por amor da tua alma, seja menos curioso, mas atavie-se como noiva, porque o nosso Senhor está às portas. Amém. E Ele aguarda esse movimento da sua igreja para que Ele faça o seu movimento em correspondência. Os irmãos se lembram que quando, para usar uma figura única, porque eu disse que você vai ver isso pela Bíblia toda, os dois movimentos, sempre, em um santo e maravilhoso equilíbrio. O Senhor para a igreja para o Senhor. O noivo com as suas afeições pela noiva, a noiva com o seu ataviar para o noivo. Sempre os dois movimentos. Por isso se costuma dizer que esse tempo de Deus relacionado à segunda vinda do Senhor, tempo o qual Ele mesmo, em carne, disse que não conhecia, esse dia da sua vinda. Esse tempo, então, é um tempo não apenas cronológico. Ele é cronológico porque ele será manifesto no tempo. Então podemos dizer que na soberania de Deus, Ele conhece esse tempo, esse ano, esse dia. Mas, sobretudo, Ele é um tempo kairos e não cronos, que significa esse tempo relacional que nós estamos procurando colocar aqui. Então, esse assunto da noiva se mover em direção ao noivo será o nosso foco durante esse tempo em que passaremos meditando na palavra. E nosso grande anseio diante do Senhor, repetindo uma vez mais, é que então Ele possa ganhar, durante esse final de semana, um espaço que, talvez, Ele ainda não tenha ganho nos nossos corações, com relação a essa tremenda verdade. Amados, quando esse duplo movimento se concluir, sabe o que nós veremos? Vamos dar um vislumbre rápido dele antes de entrar nos textos que nós lemos, ainda como introdução. Dentre tantas coisas que a Bíblia revela, nosso Senhor Jesus colocará de novo o seu rosto disponível para o universo, porque no momento Ele não está nessa posição. O rosto do nosso Senhor, Ele está entronizado à destra da majestade nas alturas, e é adorado por anjos. Mas o seu rosto não foi disponibilizado ainda para o seu universo. Por isso que Paulo escreve Romanos 8 com este clamor e com esse gemido. E diz assim, ardente expectativa da criação aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. A criação geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas nós também que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, porque nós estamos aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo.
Então, irmãos, essa manifestação do rosto glorioso, vitorioso do nosso Senhor, ele trará ordem ao universo. Por isso é dito que a criação geme e irá gemer até lá, e cada vez mais, não importa o que o homem faça ou queira fazer. Isso não está no controle de mão humana. É impossível que essa criação seja restaurada até que o Senhor Jesus mostre o seu rosto para ela de novo, na sua vinda. E é esse o assunto de Paulo em Romanos 8. Por isso ela geme e vai continuar gemendo. Então nós precisamos ter um relacionamento adequado com essa criação. E não achar que nós somos os salvadores do barco, porque nós não somos. Nossa relação com o Senhor Jesus e com a sua vinda em especial precisa ser aprofundada de uma tal maneira que então esteja claro para o nosso coração, não na Bíblia, na teologia, na doutrina e nem na mente, mas no nosso espírito e no nosso coração, que é somente o rosto glorioso do Senhor que colocará essa criação em ordem. Porque é isso que a Bíblia ensina. Mas, amados, mais do que isso, também a Bíblia ensina que quando o Senhor manifestar o seu rosto, na verdade, há duas expressões no Novo Testamento para a sua vinda, sutis na sua diferença. Uma é a expressão dia do Senhor, a outra é a expressão dia de Cristo. Se você olhar com cuidado, os textos todos examinar, inclusive começando o Velho Testamento, ele ocorre em Malaquias, ele ocorre em Joel, ele ocorre em outros livros do Velho Testamento, Obadias. Você vai ver que essa expressão dia do Senhor se refere a um dia de negridão, de trevas e de juízo. Mas quando a Bíblia fala no Novo Testamento sobre o dia de Cristo, e também fala sobre o dia do Senhor algumas vezes, Tessalonicenses, por exemplo, e você lê todos os textos, todas as menções, você vai ver diferenças sutis de nuances. Então a ideia é que parece, não vamos ser dogmáticos aqui, a intenção não é essa, mas a ideia é que parece clara quando você lê todos os textos com as frases dia do Senhor, dia de Cristo, é o seguinte: dia do Senhor parece se relacionar à sua vinda para os não cristãos, para o mundo. Por isso é um dia de juízo, é um dia de escuridão, é um dia de trevas. Agora, dia de Cristo é uma frase especial. E parece se relacionar exclusivamente à manifestação de Cristo para os seus santos. 1 Tessalonicenses, toda a epístola, 5 capítulos, trata da manifestação de Cristo para os seus santos. 2 aos Tessalonicenses, 3 capítulos, trata da manifestação de Cristo para o mundo. Essa é a diferença entre as duas epístolas. Uma tem ênfase na igreja, outra tem ênfase no mundo, com relação à vinda do Senhor. Então você, quando for ler essa epístola, tenha isso em mente. Muito importante. Então, quando esse dia, esse movimento do Senhor, voltando onde estávamos, do seu trono para a terra, colocará o universo em ordem e responderá a esses gemidos da criação, primeiro, responderá à necessidade de que esse mundo seja julgado, e aí está incluído muita coisa, muitos detalhes. Tessalonicenses fala, por exemplo, que neste tempo ele julgará o próprio anticristo de uma maneira rápida, decisiva, com uma palavra que sai da sua boca. Ele julgará o iníquo, o anticristo, o homem da iniquidade, com o sopro da sua boca. Então estabelecerá o seu reino nessa terra, no qual as nações conhecerão quem é o glorioso Filho de Deus e Filho do homem. Com cetro de ferro as regerá, e o leão comerá palha com o boi, e nenhum dano se fará no seu santo monte. Que maravilhoso. Irmão, será que nós podemos anelar qualquer tipo de mudança política ou econômica que se compare a uma coisa dessa? Claro que não. Por isso nosso coração não está aí, não é? Mas também o que mais a Bíblia diz? Ela diz que o Senhor Jesus, ainda na sua vinda, Ele vai tomar seus santos para si, porque os santos que há na terra são os notáveis, nos quais o Senhor tem todo o seu prazer. Então Ele tomará esses santos para Ele, como uma pérola preciosa, os arrebatará, e então, em um piscar de olhos, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais pranto, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. E nós poderemos, numa esfera muito maior do que hoje,
servirmos a Ele como sacerdotes nesse seu reino. Estaremos com Ele. Temos a promessa de reinar com Ele. Então, nossos corações, se são cativados por essa expectativa desse grande e maravilhoso dia, é claro que isso gerará uma resposta profunda, sincera e integral nos nossos corações. Irmãos, e essa resposta fará tudo o que é necessário para que nós possamos ser ataviados. Apocalipse 19, para tentar explicar essa última frase, Apocalipse 19 diz assim, versículos 7 em diante. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Veja que é um trabalho que ela faz. A si mesma já se ataviou. Mas o versículo seguinte completa de uma maneira linda esse trabalho de ataviar de um modo duplo. É dito que, primeiro, a esposa a si mesma já se ataviou. Mas, por outro lado, é dito na sequência que foi-lhe dado vestir-se de um linho finíssimo, resplandecente e puro. Isso não é um reflexo das palavras de Paulo em Efésios 5, que diz que o Senhor apresentará a igreja a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por quê? Porque será dado a ela vestir-se de um linho finíssimo, resplandecente e puro. Mas o que ela tem que fazer? Vestir-se daquilo que lhe foi dado. Então nós podemos dizer, e é seguro isso, que em primeiro lugar, para que nós tivéssemos esse vestido, essa igreja gloriosa tem esse vestido precioso para se encontrar com o Senhor, que fala de santidade, que fala do seu próprio caráter, né? Vestido é uma figura, é óbvio, né? Então fala de santidade, fala de caráter sobretudo, caráter idôneo, compatível, adequado, aquele que está vindo ao nosso encontro. E são as vestes. Então foi-lhe dado vestir-se. Ora, se ele vai olhar para ela e considerá-la digna, de quem são essas vestes? São dele mesmo. É o caráter dele mesmo. É o que ele é que nos está sendo dado. Então, em primeiro lugar, nosso Senhor garantiu para a igreja gloriosa essas vestes, realizando a obra que ele realizou na cruz do Calvário. Derrotando também em uma obra só todos os nossos inimigos. A morte, o mundo, o ego, o pecado, a carne, o diabo, o velho homem e outras coisas mais. Mas por outro lado, quando ele realiza essa obra e se assenta à destra da majestade nas alturas, ele envia o seu executivo, o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazendo agora um trabalho passo a passo, com vestes bordadas, conduzem-na perante o rei. Salmo 45. E esse é o trabalho que o Espírito Santo está fazendo hoje. Mas, para que ele seja efetivo, é necessário que ele encontre um desejo e uma resposta nos nossos corações. Ou, irmão, por favor, frise isso no seu coração. O trabalho do ataviar da noiva não pode ser automático. Nunca. Porque é um trabalho de interação. Lembre-se por onde começamos, os dois movimentos. Se o Senhor anseia por uma igreja gloriosa, adequada a Ele, para entrar nessas bodas de comunhão, de prazer, de alegria, de gozo, e tudo mais que vai implicar essa comunhão, pelos séculos dos séculos, sem fim, é isso que o Filho anela, essa noiva preciosa, e Ele faz esse movimento em direção a ela, então ela tem que fazer esse movimento em direção a Ele, e para que esse movimento fosse garantido, vamos colocar essa palavra entre aspas, para tomar cuidado com ela, Ele nos deu o seu Santo Espírito. Mas o seu Santo Espírito habitando em nós, por si mesmo, ainda não é a garantia de que esse movimento será feito. Por quê? Porque o Espírito Santo não agirá sobre nossas vidas como um rolo compressor. Nunca. Nunca. Porque o Senhor Jesus não quer ter uma noiva de borracha. Compreende o que significa isso? Ele quer ter uma noiva de verdade. Que o anele, que o ame, que o busque, que tenha tudo nele. Então o Espírito Santo vai fazendo um trabalho de conquistar nossas afeições. E esse trabalho é precioso, porque esse trabalho envolve muita coisa.
Nós vamos voltar aos 2 versículos que nós lemos, e se ainda tivermos tempo hoje, nós vamos entrar um pouco já no significado desse trabalho, e esse vai ser o nosso foco até o último período juntos. O que significa esse trabalho? Poderíamos colocar assim: como essa noiva se atavia? Se essas vestes são as vestes do próprio Senhor, se Ele nos deu o seu Espírito Santo para que vistamos essas vestes, então como nós podemos nos ataviar? E graças a Deus, a Bíblia é cheia de instruções sobre como nós podemos nos ataviar. Instruções que tocam o nosso tipo de vida mental, instruções que tocam nossos desejos e afeições, instruções que tocam o nosso comportamento, instruções que tocam nossos relacionamentos. Não é isso precioso, irmão? Imagine se o Senhor nos desse apenas esse versículo, dizendo: eu estou vindo, já fiz tudo por vocês, preparei as vestes, dei o Espírito Santo, já habita em vocês, agora então vocês aí se virem para que esse trabalho seja feito, né? Graças ao Senhor, além do Espírito Santo, Ele nos deu sua palavra. Então o Espírito Santo e a palavra vão trabalhando em nós de uma maneira tão clara, nos dando luz, entendimento, visão, clareza, e mais que isso, porque isso ainda não basta, cativando os nossos corações, para que então nós tenhamos em Cristo nosso tudo. Então esses 2 versículos que nós lemos externam esse fato na vida de um homem de Deus, dentre tantos que viveram essa realidade maravilhosa. O primeiro, de 1 Coríntios 16, 22, Paulo é muito enfático e decisivo nessa palavra, porque é um encargo do Espírito. Não há como ser de outra maneira. Nós sabemos que não é Paulo simplesmente quem está falando, né? É o Espírito Santo, usando esse instrumento humano. Então ele diz assim: se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja reprovado. Porque, irmãos, nada que nós fizermos relacionado ao Senhor Jesus, ou na obra do Senhor Jesus, ou na igreja do Senhor Jesus, ou fazendo coisas para o Senhor Jesus, tem valor algum, ou zero, se nós não realmente temos um relacionamento de amor ao nosso bendito Salvador. Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja reprovado. Nós temos a igreja de Éfeso para deixar isso claro para nós. Uma igreja que tinha tudo, menos um relacionamento vital de amor ao Senhor. Uma primazia de amor. E o Senhor louvou tudo que ela tinha, porque não era desprezível. Mas colocou o dedo exatamente no ponto-chave da relação daquela igreja com Ele. Abandonaste a primazia do teu amor. Então, se alguém não ama o Senhor Jesus, seja reprovado. Ele pode ser um bom irmão, ele pode ser um eloquente pregador, ele pode ser alguém que se envolve com a obra de Deus, com a igreja, ele pode ser o que for. Um irmão que persevera, um irmão que lê a Bíblia todo dia, que ora. Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja reprovado. E aí ele agrega uma palavra, Maranata. Que linda essa palavra. Literalmente significa isso mesmo. Vem, Senhor. Maranata. 2 Timóteo capítulo 4, outro versículo que nós lemos, ele ainda agrega outras coisas relacionadas a esse amor ao Senhor e à sua vinda. Ele fala sobre o final da sua carreira. Irmãos, que texto precioso, sabe por quê? Nós sempre temos estimativas erradas a respeito de nós mesmos, de modo geral, falando de modo geral. Paulo não tinha, e muitos outros irmãos não tiveram, mas de modo geral nós temos. Sabe por quê? Em Romanos 12 ele disse assim: não pense cada um de si mesmo além do que convém. Pense antes com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aquela palavra moderação ali significa uma justa estima. Não pense de você mesmo além do que convém, mas nem a quem. Pense com justa estima, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você compreendeu? Porque Paulo tinha uma justa estima sobre quem ele foi, como Saulo de Tarso. Quem ele era, agora como alguém que foi chamado por Deus. Qual a qualidade do trabalho que o Espírito Santo conseguiu fazer na vida dele. Nós estamos usando essa palavra conseguiu de propósito. Porque em Coríntios 15, 10 ele escreve assim: a graça de Deus que me foi dada não se tornou vã. Percebe, irmão?
Nós também recebemos a graça de Deus, como Paulo. Mas será que ela tem se tornado vã em nós? Nós não temos nos ataviado, não temos respondido ao que o Espírito tem falado? Isso pode acontecer. Mas ele diz que na vida dele não aconteceu. Não se tornou vã. Então ele pode escrever o que ele escreveu em 2 Timóteo 4. E o que foi que ele escreveu? Combati o bom combate. Você vê que ele tem uma justa estima? Eu completei a carreira. Ele não é um falso humilde ou hipócrita que diz, eu estou aqui, né? Vivi o melhor que eu pude, eu fiz. Vamos ver o que o Senhor vai fazer agora comigo. Né? Nada disso. Nada disso. Uma justa estima. Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Mas não terminou ainda não. Agora a coroa da justiça me está guardada. Realmente ele tinha uma estima perfeita sobre si mesmo. Sabia muito bem o que o Espírito Santo tinha alcançado nele, na vida dele. Não é? Porque, amados, o próprio Espírito Santo que alcança isso em nós é quem testifica conosco. Que ele está encontrando espaço em nós. E que ele está fazendo o trabalho de ataviar em nós. Nos vestindo com o caráter de Cristo, com as vestes de Cristo. Não é? E Paulo tinha certeza disso. Claro, nenhum dos que nele crê será envergonhado. Então Paulo expressou essa certeza. Guardei a minha fé e uma coroa me está guardada. Você vê, irmão? Nós sabemos que isso também tem sentido figurado. Ele está falando de uma posição de exercício, de compartilhamento em primeiro lugar, de autoridade de Deus, de governo de Deus, para colocar em uma palavra, representatividade. Paulo tinha certeza que ele estaria incluído nessa representatividade do Senhor quando o Senhor Jesus voltasse. Porque ele receberia uma coroa de glória. Irmãos, 2 Timóteo, a última epístola de Paulo, já velho, pouco tempo mais ele seria decapitado e recebido pelo Senhor. Que perspectiva exata ele tinha, adequada, segura, não é? Irmãos, será que o Espírito Santo não foi enviado para realizar a mesma coisa em nós? É claro que ele foi. Porque a igreja gloriosa não é uma pessoa. Igreja gloriosa é um corpo adequadamente ataviado. E que então pôde responder ao Senhor coletivamente, não indivíduos isolados. Por isso o Senhor tem pelejado tanto através desse seu bendito Espírito Santo que habita em nós. E que nunca se ausentará de nós até que a obra esteja completa. Para nos convencer, nos atrair para Cristo, nos livrar dos nossos apegos, corrigir nossas relações, conquistar nossos pensamentos, nossas afeições. Irmãos, quando nós lemos relatos na história da igreja, nós ficamos tão maravilhados. E ao mesmo tempo louvamos ao Senhor quando entendemos que Ele também está encontrando esse espaço dentro de nós mesmos. Nós louvamos seu nome. Porque por um lado, nosso Senhor Jesus, quando completar esse trabalho, pense também nisso. Por um lado, segundo as parábolas registradas no Evangelho, Ele vai dizer àqueles que se ataviaram, servindo, amando, respondendo ao Senhor, o que Ele dirá? O que os Evangelhos dizem em mais de uma parábola? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não é uma voz espantosa essa, irmão? Porque veja para quem que ele está falando isso. Para nós, homens, não é? E é o Filho de Deus quem está falando isso. O Senhor do universo. Muito bem, servo bom e fiel. Mas sabe do nosso lado o que essa voz vai significar dentro de nós? Quando nós ouvirmos, se ouvirmos, esse muito bem do nosso Senhor, não creio que nenhum de nós vai poder estufar o seu peito assim e dizer, finalmente fui recompensado. Quão bom eu fui. Eu realmente fui absoluto pelo Senhor. Não é? Nenhum de nós realmente fará isso. Sabe por quê? Nós teremos consciência de que, se pudemos ouvir muito bem, servo bom e fiel, é porque foi pela sua graça. Foi sua graça que encontrou lugar de operação em nós. Sim, nós reagimos a ela. Paulo falou, a graça de Deus em mim não se tornou vã. Antes eu trabalhei, 1 Coríntios 15:10, mais do que todos os apóstolos. Mas aí ele diz assim, porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Que precioso, não é?
Então, no final das contas, toda a glória é para o Senhor. Esse mesmo que diz, muito bom, servo bom e fiel, ele encontrará a resposta naquele servo dizendo, Senhor, foi a tua graça. Só pela tua graça. Que maravilhoso, irmãos. E essa graça está 100% disponível para nós agora. Que o Senhor nos ajude. Que nós não sejamos enganados, irmãos, iludidos. Nós não pertencemos a este mundo. O Espírito Santo está fazendo um trabalho tão maravilhoso em nós, para adornar, para completar. A criação está dando seus últimos gemidos. E o Senhor, pelo Espírito Santo, está de uma maneira nova, diferente e mais enfática, despertando o coração do seu povo para a sua vinda. Ele o está fazendo. Só este ano, nós já tivemos a oportunidade de compartilhar com inúmeros irmãos sobre esse assunto da vinda do Senhor. E esse encargo partindo da própria igreja, para que esse assunto fosse falado, meditado, trazido, estudado, juntos como assembleia. Os irmãos acham que isso é ocasional? A Bíblia tem centenas de temas, se formos lidar como doutrina em si. Por que esse tema? Quem que pensou esse tema do arquivo? Quem que está levantando essa ficha? Maravilhosa. É o Espírito Santo. E por que ele está fazendo isso? Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tanto mais ele fará. Porque, irmãos, é necessário que antes que nós tenhamos a festa dos tabernáculos, nós tenhamos a festa das trombetas. É necessário que as trombetas de Deus se levantem para proclamar que o Rei nos chama para as suas recâmaras. Que o Rei deseja nos introduzir nas suas recâmaras. E se nós pudermos ter como servos e servas do Senhor uma pequena parcela nesse encargo divino e maravilhoso, que graça, que recompensa, que privilégio. Porque nós estamos realizando algo maior do que João Batista. Aquele que nosso Senhor falou que dos nascidos de mulher não tinha até então ninguém maior do que ele. Você já pensou nisso, irmão? E Moisés já tinha vivido. Samuel também. Davi também. Elias também. E nosso Senhor falou dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Por que será? Mas João não profetizou nada. Onde está a epístola de João Batista? Não temos. De Moisés nós temos 5 livros. Não é? Onde estão os milagres de João Batista? Não temos. De Elias nós temos vários. Por que ele é o maior dos nascidos de mulher? Por quê? Porque foi ele, e não nenhum dos outros, que estendeu o seu dedo e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos mais eram sombras e tipos. Tudo que eles profetizaram, tudo que eles anunciaram, foi João que teve o privilégio de ver e de apontar. E dizendo, ele é o Cordeiro de Deus. Daquilo que a lei, os profetas e os salmos falaram, agora está aí, encarnado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, agora, 2000 anos depois, no tempo que antecede a sua segunda vinda em glória, não agora como servo sofredor, isso ele já o fez, há 2000 anos atrás. Agora ele virá como o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, aquele cordeiro no meio do trono, aquele que tem a aparência de jaspe. Então agora é claro que o Senhor levantaria um ministério para que pudesse de maneira clara apontar mais uma vez o dedo e dizer, eis o Cordeiro de Deus. Ele está voltando, ele está às portas. Então, irmãos, esse é o motivo do Senhor estar despertando o coração de servos e servas dele. E que o Espírito Santo encontre mais espaço dentro de nós. Que esse assunto não seja para nós um tema, compreende, irmão? Mas que seja a nossa glória, a nossa grande expectativa, porque já é no nosso coração, claro, uma plena certeza. Então que agora seja uma plena expectação. Você sabe o que significa expectação, né? Anseio. Significa você querer ver algo a ponto de ficar na ponta dos pés, esticando todo o teu corpo, para poder enxergar em cima de um muro alto. Aquela criancinha que faz isso para ver ali aquele desfile militar
que está passando atrás do muro e o menino pequeno ali desesperado, porque ele vai perder o desfile. E ele tem que ver. Então ele fica na ponta do pé e, se puder, ele sobe unhando o muro. Não é? Porque ele tem que ver aquele quadro. Essa é a palavra expectação, ânsia. É isso que o Espírito Santo quer despertar nos nossos corações. Não é a doutrina da segunda vinda do Senhor Jesus. Não é a doutrina do arrebatamento dos santos. Ah, irmãos, que o Senhor nos ajude, nos guarde. Porque o diabo é sutil. Se ele chamar a nossa atenção, se ele puser o foco nesses pontos, ele terá conseguido desfocar o nosso coração. E nós daremos mais atenção à vinda do Senhor do que ao Senhor que vem. Isso será um grande problema para nós. Compreende? O foco está no Senhor que vem, antes da vinda do Senhor. Então, Paulo completa esse texto de Timóteo com essas palavras maravilhosas. A coroa da justiça me está guardada e o Senhor, reto juiz, me dará, porque até aqui ele está falando só dele, naquele dia, e graças a Deus, ele acrescenta algo nesse versículo. Ele diz, e não somente a mim. Que bom, que privilégio. Nós também estamos incluídos, porque nós também somos servos e servas na nossa medida. Se Paulo teve mais luz, ele teve mais responsabilidade. E ele teria que responder de uma maneira total àquela grande luz que ele teve. Mas se o Senhor tem um servo e uma serva que o ama, que tem um certo grau de luz e é fiel e obediente a toda a luz que ele já alcançou, então ele é fiel e bom na perspectiva do Senhor. E ele irá ouvir do Senhor. Muito bom, servo, bom e fiel. Porque não depende do tamanho da luz, depende da fidelidade à luz alcançada. Graças ao Senhor. Porque senão nenhum daqueles que tivesse pouca luz, pouco tempo de vida cristã, de certa forma um pouco conhecimento espiritual de Deus, poderia ouvir essa voz do Senhor. Ou seja, a voz seria só para os maduros espiritualmente. Não, não é assim. A voz é para toda a igreja, todos aqueles que têm sido fiéis à luz que têm alcançado o Senhor. Porque a pedra de toque é fidelidade. Fidelidade. Então que o Senhor nos ajude também nesse ponto, a entender isso. Foi por isso que Paulo diz que ele dará não a ele, que podemos dizer foi um homem tão maduro, tão fiel, tão cheio de luz, de graça, de unção, não é? Exerceu de maneira plena todo o significado de todos aqueles ministérios de Efésios. Ele foi um enviado de Deus, obviamente era um apóstolo. Ele foi um profeta de Deus, nenhum de nós tem dúvida disso. Conheceu tão claramente a mente de Deus, exortar, não escreveu tratados para as igrejas, escreveu cartas. Por que ele escreveu cartas? Porque ele é profeta. Então ele escreveu cartas, porque ele exorta, ele admoesta, não é? Profeta de Deus. Ele também é evangelista. Milhares de almas se converteram através desse estimado servo, Paulo, não é? Ele também foi um mestre, ele próprio disse que era, mestre dos gentios. E ele também foi um tremendo pastor. Ele diz, quem há que se escandalize que eu não me inflame? Eu zelo por vós com zelo de Deus. Esse é o pastor, não é? Então o irmão tão dotado, tão cheio de graça, tão cheio de unção, que bom poder ouvi-lo pelo Espírito Santo, dizer assim, que o Senhor dará essa coroa não só para ele, mas ele dará para todos quantos amam a sua vinda. Graças ao Senhor, irmãos. Na mesma medida há um lugar para nós de responsabilidade. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós também sabemos que se formos fiéis, é isso que nós ouviremos da boca dele. E esse será o nosso dia mais glorioso. Então, irmãos, nós vamos só introduzir hoje que nós vamos seguir amanhã cedo. Depois de comentarmos esses 2 versículos, há um outro verso em 1 Tessalonicenses, que já dissemos que é a carta que trata da vinda do Senhor e o seu significado para a igreja. Há um texto no 1º capítulo que nós vamos ler hoje, comentar um pouco, e amanhã seguimos. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Vamos ler desde o versículo 8. Apenas um detalhe rápido aqui. Em todos os 5 capítulos dessa epístola, que enfatiza a vinda do Senhor
para os santos, os últimos versos de cada um dos 5 capítulos falam a respeito da vinda do Senhor. Um detalhe interessante. Os últimos versos dos 5 capítulos. Então, uma epístola que tem essa ênfase, a vinda do Senhor para os seus santos. Então, no capítulo 1, os versos 8 a 10 dizem assim: porque de vós, os tessalonicenses, repercutiu a palavra do Senhor. Repercutiu como um tambor estridente. Lembre-se que Paulo passou no meio desses santos apenas 3 sábados, um tempo curtíssimo. E eles ganharam tanta realidade espiritual, clareza da parte do Senhor, avançavam com o Senhor de uma maneira tão boa. É dito que os santos de Tessalônica, de Bereia, eram mais nobres que os de Tessalônica. Os irmãos imaginem quem eram os de Bereia, quando nós olhamos o que Paulo escreve para Tessalônica. Né? Quando diz que a palavra do meio deles, Tessalônica, soou como um tambor estridente e atingiu várias regiões ao redor da própria cidade deles. Repercutiu. Na Macedônia, veja aí como ele coloca, na Acaia, que era a região dos coríntios, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Imagine isso. Uma assembleia nova ainda. Agora, veja o verso 9 e 10, resumo da fé e da vida desses irmãos, que tinham um testemunho, como estamos vendo, tão consistente então. É dito assim: pois eles mesmos, esses irmãos da Macedônia, da Acaia e de outros lugares, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Um detalhe aqui, ainda interessante, a palavra repercutiu, que aparece no versículo 8, é a mesma que aparece no versículo 9, repercussão, a mesma palavra. Muito interessante, porque essa assembleia se tornou esse testemunho retumbante, porque aqueles próprios irmãos que entraram no meio deles para pregar o evangelho, tinham um testemunho retumbante. Então Paulo diz: a nossa entrada foi uma repercussão no vosso meio, e também o testemunho de vocês repercutiu por todas essas regiões. Muito precioso isso, porque está dizendo que a vida da igreja está ligada diretamente à qualidade desse serviço. Que importante, irmãos. Amplie isso, coloque esse princípio de modo geral, o serviço dos santos. Isso vai determinar a retumbância do nosso testemunho. Se não há um serviço forte, não pode haver um testemunho forte. Precisamos de um serviço forte entre nós. Talvez amanhã vamos falar um pouco sobre serviço, como um dos itens desse ataviar da noiva. Serviço entre os irmãos. Não é serviço de reunião. Isso é uma pequena parcela do serviço. Mas é o serviço dos santos. Então, que repercussão, verso 9, teve o nosso ingresso no vosso meio. E, agora então estão 3 marcas aí que, por favor, selecione as 3. Primeira, característica dessa assembleia: deixaram os ídolos e se converteram a Deus. Esse aqui é um ponto só. Um movimento duplo, né? Mas composto, melhor. Né? Movimento composto, único e composto. Eles deixaram os ídolos e se voltaram para Deus, ou se converteram a Deus. Esse é o primeiro. Agora, o próximo movimento, final do verso 9. Para servirdes, veja o serviço aí. Servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Esse é o segundo aspecto, característica deles. E terceiro, está no verso 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Então vamos dar uma palavra para cada um desses elementos aí. Vamos chamar o primeiro passo de separação. Por que separação? Esses irmãos de Tessalônica eram pagãos. Paulo entrou lá e pregou o evangelho. O que aconteceu como resultado do evangelho? Deixaram os ídolos e se voltaram para Deus. Primeiro passo, separação. Essa ordem é muito importante, irmãos. E na verdade, vamos ver, é uma ordem cíclica.
Nós não vamos colocar de modo linear, não, porque estaria errado. Na verdade, é cíclico. Mas o primeiro movimento é separação, ele é urgente, ele é determinante, ele é indispensável. Ele não é tudo, mas ele é a base de tudo. Vamos falar um pouco mais sobre o que isso significa já já. Primeiro movimento, separação. Deixando ídolos e se voltando para Deus. Segundo movimento, já citamos aí, está no final do verso 9. Qual é? Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Serviço. Vamos chamar esse segundo movimento de ocupação. Separação, primeiro, ocupação depois. Qual era a ocupação desses santos? Servirem. Então vamos ver o que isso significa com mais detalhes nos outros dias. Agora, terceiro movimento, ou terceiro aspecto precioso. Veja qual é. E para aguardardes. Porque, amados, tudo que é feito antes tem como clímax isso que é realizado nesse aguardar. Porque ali está a coroa de tudo. Essa separação é para essa união. A separação é para a união. Por isso aguardardes o Senhor Jesus Cristo. Esse serviço também é para a união. É dito em Apocalipse que na nossa relação eterna com o Senhor, depois da sua manifestação em glória, em nossa união com Ele, nós, os seus servos, o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes estará escrito o nome dele. Nós estamos aqui numa escola preparatória de serviço. O Espírito Santo vem nos ensinar a servir a quem em primeiro lugar? O Deus vivo e verdadeiro. Por isso o Espírito Santo levantou essa verdade perdida e tão fundamental, depois que a igreja tinha vivido 1000 anos de trevas, de escuridão, de ignorância. O Senhor levanta alguns homens, entre eles Martinho Lutero, para erguer essa verdade fundamental, chamada o sacerdócio, o serviço universal de todos os santos. Não é? Porque nós fomos salvos para servir. Não há outro motivo para nós termos sido salvos. Servir agora e servir eternamente, vendo a face do Cordeiro como Ele é, e tendo seu nome escrito nas nossas frontes. Coisa preciosa. Sabe o que significa essa figura, essa metáfora aí? Significa que o nosso serviço será levado a um nível de correspondência que aqui nós ainda não poderemos experimentar. Porque será um serviço face a face. Nas nossas frontes, escrito o seu nome. Identificação com aquele que nós estamos contemplando. Agora, amados, nós já temos esse privilégio hoje, mesmo que por espelho. Hoje não vemos as coisas claramente, vemos obscuramente, como em espelho. Mas um dia nós veremos como também somos vistos e conheceremos como somos conhecidos. Por isso permanecem a fé, a esperança e o amor, os fundamentos do nosso serviço. É um serviço da fé, porque o justo vive pela fé. Você não serve porque o irmão é digno de ser servido. Você serve pela fé, não é? Você prega o evangelho pela fé, você serve os irmãos pela fé. Você não serve só os simpáticos, ou que você acha simpáticos, não é? E deixa de servir os antipáticos, que você acha antipático, não é? Mas o nosso serviço é o serviço da fé, não é? E nós servimos em amor, e amor não é condicional. Fé, esperança e o amor. Nós servimos em amor, porque Cristo nos amou. Sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Não importa nada mais, andai em amor. Não importa o que o teu irmão é, não importa as falhas do teu irmão, não importa as dificuldades do teu irmão. Andai em amor, como Cristo vos amou. Então essa é a base do nosso serviço. Mas irmão, que lindo. Ainda falta essa palavra, esperança. Permanecem a fé, a esperança e o amor, não é? Então esse nosso serviço da fé, ele será levado à plenitude, e essa é a nossa esperança. Por que o amor permanece? O amor é o maior, quando Paulo cita essa lista. Porque toda essa vida da fé, todo esse serviço da fé, e toda essa vida da esperança, essa nossa expectativa, são como 2 rios, que vão desaguar na vinda do Senhor em um único rio, amor. O amor será a consumação da nossa fé e o amor será a consumação da nossa esperança. Não é que a fé vai terminar, porque fé é união.
E não é que a esperança vai terminar, porque na verdade ela vai se consumar. Mas quando esse rio do amor estiver correndo, então ali dentro estão a plenitude da fé e a plenitude da esperança. Porque estão consumados em Cristo Jesus. Por isso é dito que Deus é amor e que ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Né? Então, irmãos, que privilégio maravilhoso que nós temos. Que privilégio, isso é tudo nosso. Só nós conhecemos isso. O mundo não conhece isso. Aliás, irmãos, à medida que o dia do Senhor tem se aproximado, nós não temos visto como esse mundo tem gemido, irmãos. Pessoas não estão gemendo do nosso lado. Pessoas ricas, pessoas abastadas, pessoas que naturalmente têm tudo, estão gemendo ao nosso lado, desesperadas, não é? Que privilégio. E por que isso? Porque vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Andemos de maneira digna, harmônica com esse que nos chamou, como em pleno dia. Não em orgias, bebedices, dissoluções, mas revestivos do Senhor Jesus. E nada disponhais para a carne, no tocante aos seus desejos. Esse é um dos textos que nos ensina como nos ataviarmos, para guardarmos o nosso Senhor. Irmãos, amados, há uma certeza tão profunda no meu coração, tão plena, de que o nosso Senhor Jesus está às portas. E de que Ele tem desejado ansiosamente que nós vejamos isso de uma maneira nova, diferente e mais profunda, que atinja nossos afetos, que regule nossa vida de maneira diferente. Vou citar para os irmãos aqui alguma coisa para concluirmos por enquanto hoje, amanhã seguimos. Amados, em particular, antes que nós estejamos diante do nosso Senhor, nós precisamos lidar com 3 assuntos, de uma forma muito definitiva, muito clara, debaixo da misericórdia de Deus e da assistência do Espírito Santo. Porque quando estivermos diante dele, não haverá mais tempo para lidarmos com esses assuntos. Você poderia incluir outras coisas, claro, você tem toda a liberdade. Mas eu gostaria de resumir nesses 3 aspectos. Primeiro, pecado habitual. Pecado habitual. Sabe o que é um pecado habitual? Um pecado habitual é aquele pecado no qual nós estamos sempre caindo, então estamos frequentemente indo ao Senhor e confessando o mesmo pecado. Isso é pecado habitual. Ele nunca nos negou e nem negará o seu precioso perdão, porque ele já obteve esse perdão de uma vez por todas na cruz do Calvário. Mas o Senhor deseja muito mais que nos perdoar. Ele deseja nos purificar de toda injustiça. Então a necessidade, a urgência em que nós oremos com relação a esse primeiro ponto. Senhor, eu tenho andado em pecado habitual. Para que o Espírito Santo encontre esse lugar dentro de nós, irmãos. Nós não poderemos tratar dele quando nós estivermos face a face com o Senhor. Porque até lá nós estaremos andando no pecado habitual, até que o Senhor venha. Então nós precisamos, graças ao Senhor, temos que fazer isso, temos o dever de fazer isso, porque nós estamos lidando com um assunto emocional, nós estamos lidando com um assunto espiritual. Então João, quando ele fala sobre essa possibilidade de nós não sermos diligentes em lidarmos com isso, ele diz assim, 1 João 2:28. Permanecei nele, para que quando ele se manifestar, nós não nos afastemos dele, envergonhados, na sua vinda. Peça ao Espírito Santo que escreva esse versículo no teu coração. Não ache que as coisas são automáticas. Você vê pelos textos que estamos citando, que não há nada de automático no ataviar da noiva. Muito pelo contrário. Se tivermos tempo, esse fim de semana, vamos estudar um pouco do texto de 2 Pedro 1, onde ele diz, reunindo toda a vossa diligência. Associai com a vossa fé, a virtude, conhecimento, domínio próprio, etc, etc. Toda a vossa diligência.
Ele não está dizendo, não, eu sou salvo mesmo, tudo pela graça, Jesus já me perdoou, eu estou aqui aguardando, fazendo o melhor que eu posso. Nada disso, irmãos. O Espírito Santo veio habitar em nós para fazer um trabalho tão divino quanto foi o trabalho da redenção que Cristo cumpriu na cruz. Não há nenhuma diferença. Apenas um é base, a redenção, sangue de Cristo, e o outro veio fazer o trabalho sobre a base. Se você vai construir uma casa e tem só a base, não dá para morar nela. Mas você não pode levantar a casa sem base. Compreende? Então o que Cristo fez no Calvário é fundamento e base, irremovível. Mas o que o Espírito Santo tem para fazer é absolutamente indispensável. Se ele não fizer, Deus não tem glória para partilhar conosco. Deus não tem casa para habitar. O Espírito Santo não tem templo para morar. Cristo não tem noiva para as suas bodas. E o Pai não tem uma família de filhos semelhantes ao seu Filho. E é isso que ele quer fazer. Então, irmãos, pecado habitual, primeiro assunto, para nós pedirmos ao Espírito Santo que nos ajude nessa esfera. Nós não podemos ser retidos por pecados que estão nos escravizando, estão dominando, e nós estamos contornando de alguma maneira, justificando de um modo, justificando de outro, justificando porque o outro é assim, porque o outro faz assim. Se nós temos um mau gênio terrível, um temperamento indomável, nós estamos sempre justificando, mas é porque também, e nós nunca falamos para o Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Meu temperamento é indomável, eu tenho um gênio ruim. Então, irmãos, pecado habitual. Segunda área, coração dividido. Não haverá tempo diante da face gloriosa do nosso Senhor, quando Ele voltar, que nós tratemos o nosso coração dividido. Porque a escola de Cristo é já. A escola de Cristo é agora. Que bendita escola. Lembro que uma vez nós compartilhamos algo em Goiânia com os irmãos sobre isso, né? Foi uma escola que ninguém levantou o dedo, levou documento nenhum para se matricular. Não é? Um dia nós acordamos matriculados nela. Porque o Evangelho veio a nós. O Espírito Santo gerou vida no nosso espírito morto e nós despertamos dentro da escola de Cristo. Que maravilhoso. Escola sem férias. 24 horas por dia. Né? Mas o que nós estamos fazendo nessa escola? É hora de tratar o nosso coração dividido enquanto é tempo. Nosso Senhor gastou tempo em Mateus 6 para falar do coração dividido e foi tão enfático. Ele disse, não podeis, é impossível. Se nós estamos falando de serviço, a nossa ocupação agora é serviço, a nossa ocupação eterna será serviço. Então nosso Senhor falou, não podeis servir a dois senhores. O Espírito Santo precisa escrever com letras de fogo no nosso coração. É impossível. Ele precisa dizer para nós, deixe de ser tolo. Deixe de ser negligente, você não vai conseguir. O Senhor precisa ganhar prioridade no nosso coração, nas nossas afeições. O serviço a Ele precisa reger todos os outros serviços, permear os outros serviços. E inclua aí o seu serviço profissional. Todos os serviços. Tem que ser permeado pelo serviço a Cristo. Do contrário, irmãos, é vão, é inútil, é sem sentido. E tem capacidade, se for apartado de Cristo, qualquer outro serviço tem o potencial de corromper o nosso coração. Esse é o problema, esse é o dano. Aquilo que poderia ser bênção se torna maldição, porque foi apartado do Senhor. Nós estamos prestando um serviço que está apartado do serviço ao Senhor. Compreende? Então você tem que ser um médico que serve ao Senhor, um dentista, um advogado, um empresário, um empregado, né? Que serve ao Senhor. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. Amém. Não é isso que Paulo diz em Colossenses? Então não sirva à vista de homens, para agradar a homens, mas para agradar a Deus. De novo, o assunto é coração dividido. Não é? Nós não temos dois patrões, nós só temos um patrão, um Senhor. Não é? Então, coração dividido. Mateus 6. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Ladrões escavam e roubam. Onde está teu tesouro, está o teu coração. São palavras fortes, irmãos, que mexem conosco no mais profundo. E sabe que esse assunto do tesouro é um assunto delicado? Não importa o tamanho do tesouro. Nosso coração é cobiçoso, qualquer que seja o tamanho do tesouro.
Pode ser um tesouro mínimo, que não é nada, não é? Mas nós ainda assim cobiçamos. E temos naquilo o nosso tudo. Não podemos viver sem isso, não é? Ou se não temos, temos que conseguir, temos que alcançar. Coração dividido. Precisamos orar e pedir ao Senhor que nos dê um coração integral. Graças ao Senhor, porque há essa possibilidade pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós não precisamos viver nessa mazela de um coração dividido, atormentados. Porque segundo Mateus 6, esse é o resultado do coração dividido. Não vos preocupeis. Resultado de coração dividido. Preocupação, não é? Não andeis inquietos. Está lá também a palavra, dentro do mesmo capítulo. Resultado de coração dividido. Inquietudes. E também tem mais uma. Não andeis ansiosos. Ansiedades. A moléstia da nossa geração. Não é? A Bíblia diz que ansiedade é pecado. Porque é resultado de um coração duplo. Coração dividido. Agora, irmão, por favor, não vire seus olhos para dentro de você e faça autopunição. E dê lugar para a culpa. Porque isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo quer que, se detectamos isso em nós, pecado habitual, coração dividido, que levantemos nossos olhos, porque só Ele pode ministrar cura para os nossos corações. Só Ele pode nos trazer integridade. E Ele o fará. Ele é fiel, Ele é o Todo-Poderoso, o Espírito Santo. Ele usará a sua arma de corte, a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E com essa palavra Ele vai despojar de nós o que precisa ser despojado. E vai doer. E Ele vai revestir-nos do que precisamos nos revestir. Essa é a escola de Cristo em Efésios 4. Despindo-vos, renovando-nos no espírito do vosso entendimento e revestindo-vos do novo homem, criado segundo Deus. Que linda escola. Que hora nós vivemos diante do Senhor. E o último ponto, para concluirmos aqui. Relacionamentos inadequados. Esse é o terceiro aspecto. Não teremos tempo, quando estivermos face a face com o Senhor, de tratarmos relacionamentos inadequados. É agora que nós temos que tratá-los. Nós não devíamos sequer nos aproximar da mesa do Senhor, se nós não temos relacionamentos adequados. Tratados. O que isso significa? Em termos relacionais, pecados conhecidos, mas não confessados. Não tratados, não resolvidos. Nós não podemos jornadear esse tipo de jornada e sermos aprovados pelo nosso Senhor. Então essas três áreas, irmãos, foram separadas propositalmente por causa da abrangência delas e do significado delas na nossa experiência. Todos nós precisamos ser julgados, discernidos pela luz maravilhosa, graciosa e poderosa do Senhor, olhos como chamas de fogo, para que Ele nos sonde no assunto do pecado habitual, no assunto do coração dividido e no assunto dos relacionamentos inadequados. Então, irmão, não deixe isso para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Hoje, exortai-vos durante o tempo que se chama hoje. Permita que o Espírito Santo te incomode hoje, antes de você ir para a sua cama, orando sobre esses três aspectos, para que o Senhor possa, mais um aspecto do nosso ataviar, manter em nós uma consciência boa, uma consciência sem ofensa. Esse é parte do nosso atavio, irmão, é parte dele. Parte dessas vestes bordadas do Espírito em nós é consciência boa. Paulo falou sobre isso muitas vezes. Ele falou assim, estamos persuadidos de termos uma boa consciência. Eu tenho servido com boa consciência desde os meus antepassados. Ele deu o seu testemunho diante de Agripa. Ele falou para Timóteo que se nós tivermos fé, mas não guardarmos boa consciência, nós vamos naufragar na fé. Percebe? Então, que importante é isso, irmão. Amados, que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. O Senhor tem desejado ansiosamente encontrar sua noiva na terra. Quando o chamado é para salvação, ele é realizado ao mundo. Quando o chamado é para consagração, serviço e o ataviar-se, ele é feito à igreja e não ao mundo. Você sabe qual é a implicação disso?
significa que alguns ouvirão e outros não ouvirão. Alguns responderão e outros não responderão. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos manter diante dele, para que ele continue nos conduzindo, compreendendo o significado desse ataviar em nossas vidas. Sobretudo, que ele conquiste os afetos integralmente dos nossos corações. Para que nós tenhamos essa única, grande, preciosa expectativa. Nós vivemos vida da família, vida com filhos, vida com a esposa, vida com os irmãos, vida no serviço de Deus, de forma secundária. Tudo isso que citamos. Porque o primário é que nós anelamos, nós ansiamos. Irmãos, servos de Deus do passado, um deles estava caminhando numa rua e meditando sobre isso. E o Senhor começou a ganhar o coração dele, de modo muito particular nos seus afetos. E ele começou a meditar sobre o Senhor, a glória do Senhor, a face do Senhor, a vinda do Senhor. E ele foi andando pela calçada, e então ele parou e encostou na parede que estava mais próxima e disse assim: Senhor, retira a tua mão, eu não vou suportar mais. Tão cheio ele estava de amor, de anseios, de desejos. Esse não era João? João, quando escreveu seu evangelho, ele escreveu mais ou menos 60 anos depois do Senhor Jesus ter se encarnado, morrido, ressuscitado. E João ter uma nuvem encobrindo o Senhor Jesus dos seus olhos, lá de Betânia, quando ele foi ascenso. João não viu mais o Senhor. Então o coração de João se tornou o coração de uma viúva. Ele tinha o gozo do Senhor aqui, claro. Ele era um servo precioso do Senhor. Ele conhecia o significado de união com Cristo muito bem. Talvez melhor que nenhum outro ser humano na terra. Intimidade do Senhor. Mas quando ele escreve o Apocalipse, descrevendo a Babilônia, a meretriz apóstata, que professou o nome do Senhor, de Deus, de Cristo, mas se apostatou, se dividiu. Apocalipse 18, com muitos amantes, é dito lá. João diz que ela tem uma voz. É a voz da Babilônia apóstata. A voz dela é a seguinte: eu estou assentada como uma rainha, viúva eu não sou, e pranto eu nunca hei de ver. Sabe por que ela diz isso? Porque ela encontrou seu ninho na terra, com muitos amantes. Então ela não chora, ela não é viúva, ela é rainha. Mas isso não é a igreja. Isso é a Babilônia apóstata. Porque o coração da igreja é sim um coração de viúva. Porque por mais que nós amemos o Senhor, por mais que nós sirvamos o Senhor, nós ainda não vemos o Senhor face a face. Sabe qual é o nosso privilégio, irmãos? Ruth, quando descobriu os pés de Boaz naquele monte de grão, ela descobriu somente os seus pés e se deitou aos seus pés. Boaz é uma figura do nosso Cristo insondável. Hoje nós não vemos o nosso Senhor face a face. É por isso mesmo que nós anelamos vê-lo face a face. Mas, pelo Espírito Santo, assim como Ruth, nós já tivemos o privilégio de descobrir os seus pés. E olhando para os seus pés, nós sabemos do seu rosto. Porque os seus pés são singulares. Os seus pés foram cravados por nós. Conhecendo os seus pés, nós conhecemos os seus caminhos. Então nós estamos como Ruth naquele monte de grão. Capítulo 3. Aguardando aquele capítulo 4. Ruth, a esposa de Boaz. Bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, porque foi dado que ela se vestisse de um linho finíssimo, resplandecente e puro. Esses são os atos de justiça dos santos. Que maravilha! Operados em nós pelo Espírito e pela graça de Deus, que encontrou lugar, resposta nos nossos corações. Privilegiados somos nós. Então, irmãos, o Senhor continue falando aos nossos corações. Ganhe todo o nosso coração para Ele mesmo. Vamos orar. Senhor amado, nós mais uma vez levantamos nossos olhos a Ti e Te pedimos que o Senhor exerça
tua plena misericórdia sobre nós. Exerça a tua bondade sobre nós. Exerça a tua fidelidade sobre nós. Nós somos o povo da tua aliança, pelo qual o Senhor pagou alto preço. Por isso mesmo nós te pedimos, Senhor, não nos deixe como uma obra inacabada. Não nos deixe no meio do caminho. Ó Senhor, de uma maneira nova, viva e fresca, que o Senhor possa olhar para os nossos corações com teus olhos que são como chama de fogo e possa separar o que não é teu em nossas vidas. Senhor, nos ajuda, especialmente nesses assuntos de pecado habitual, de coração dividido e de relacionamentos inadequados. Senhor, corrige-nos. Senhor, restaura-nos. E, Senhor, alcance um povo nessa terra que geme e arde de desejos por ver a face gloriosa do Senhor. Senhor, te pedimos a bênção de sermos descontentados, de sermos livres de autoilusão e de sermos desprendidos dessa terra. Envia a nós, Senhor, essa bênção para nos desligar, para nos separar de tudo aquilo, mesmo que lícito, mas que de alguma maneira tem ocupado lugar inadequado nos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos, com toda confiança, de que é o Senhor mesmo quem quer realizar essa obra em nós. Pelo teu Espírito, queremos responder a ela plenamente. Bendito é o teu nome. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.